Vamos para mais uma aula e nesse vídeo aqui vamos tratar sobre o texto dissertativo argumentativo dentro do estilo Enem. Primeiro, vamos entender o que significa dissertativo argumentativo. Eu sei que é uma palavra grande e você pode às vezes não entender, mas não é tão difícil quanto parece. O dissertativo, aqui ó, no slide, significa que você vai expor uma temática. Então, qual que é o tema da redação do Enem? Você vai expor essa temática, por isso que é dissertar, escrever, você vai expor a temática. E o argumentativo significa que você vai trazer argumentos. O nome é bem propício, né? Você disserta e traz argumentos. Por isso, dissertativo, argumentativo. Você expõe uma temática e traz argumentos para defender o seu ponto de vista. Qual que é o objetivo desse texto? É convencer um leitor. Então, vamos supor que eu defendo a natureza e eu não gosto de pessoas que joguem lixo na rua. E eu vou dar um exemplo do porquê que ela não tem que fazer isso. Eu vou falar, olha, não joga lixo na rua porque isso prejudica a natureza. Esse meu discurso de prejudicar a natureza é para convencer aquela pessoa a mudar de atitude. E é isso que você tem que fazer dentro do Enem, dentro do texto dissertativo argumentativo. Você vai ter o seu posicionamento, o seu ponto de vista, e o seu objetivo é convencer a pessoa que está lendo a adotar aquele seu ponto de vista. Então, o objetivo é convencer o leitor. Como que você faz isso? Com uma argumentação em favor de um ponto de vista. Então, você tem que ter bem definido dentro do seu texto qual que é o seu posicionamento dentro daquela temática. E aí, você tendo isso bem definido, você argumenta trazendo benefícios para aquele seu ponto de vista. Então, você argumenta o tempo todo na sua vida. Por exemplo, se você quer pedir um celular para sua mãe, ela vai te perguntar o porquê e você vai trazer argumentos do porquê que você merece um celular novo. E isso é argumentar. Você está defendendo a sua tese de que você merece um celular novo, ok? Então tá, o objetivo é convencer o leitor e você faz isso com uma argumentação em favor do seu ponto de vista. Só que é importante a sua argumentação ser em terceira pessoa. Por mais que você, o seu ponto de vista, você não pode falar, eu acho que você tá errado. Você não pode botar eu acho, eu penso, eu acredito. Tudo tem que ser em terceira pessoa. Então, em vez de você falar eu acredito, você fala acredita-se que. Então, é sempre uma maneira mais impessoal. Ao invés de você colocar o seu na reta, você coloca ele uma linguagem mais impessoal. É como se fosse um jornalista. Um jornalista, quando ele vai transmitir uma mensagem, ele tem que ser o mais imparcial possível. Só que nem sempre isso acontece. Então, ele usa uma linguagem mais distante, uma linguagem que não deixe bem claro que aquela é a opinião dele. E é isso que você vai fazer dentro do seu texto. Por mais que o objetivo é defender o seu ponto de vista, você não pode utilizar a primeira pessoa. Usa sempre a terceira pessoa, ok? Tá. Dissertativo argumentativo, que é o ali do Enem, é a tipologia da redação. Quando a gente fala de escrever uma redação pode ser vários gêneros, mas a do Enem é dissertativo argumentativo. Não é uma carta, não é uma receita, não é uma crônica, não. É dissertativo argumentativo. Quais são as características? A primeira, e uma das principais, é a presença da tese, porque um texto, para você dissertar e argumentar, você tem que ter um ponto de vista. Então, a tese é justamente esse seu posicionamento em relação a uma temática. Então, a primeira característica, presença de tese. Segunda, é o desenvolvimento com argumentos. O nome já tem argumento, né? Argumentativo, ou seja, não tem para onde você fugir, vai ter que argumentar. Então, desenvolvimento com argumentos. Conclusão de ideias. O seu texto ele precisa ter um fechamento, né? Ele precisa finalizar. E quando finaliza, você utiliza uma conclusão de ideias. Você vai fechar todo o pensamento que você desenvolveu durante o seu texto. E é claro que o uso da norma padrão. Norma padrão não é que você precisa ser culto, botar umas palavras difíceis, nada disso. Você utiliza uma linguagem simples, mas que seja dentro da norma padrão, que é aquela... não cometer erros ortográficos. Ou seja, você vai escrever a palavra correta, você vai utilizar vírgula quando for preciso, utilizar vírgula, vai colocar crase e tudo mais. Vai obedecer às normas gramaticais. Isso que é o uso da norma padrão, tá bom? Agora, uma coisa importante, presta atenção. O título, ele não é obrigatório no Enem. O Enem, ele foi e falou não é obrigatório, então você não precisa colocar título no Enem. Só que caso você for fazer outro vestibular,
como a UERJ ou qualquer outro vestibular, e o tema, a tipologia for dissertativo argumentativo, você precisa colocar título. Por quê? O título, ele é uma característica de dissertativo argumentativo. Só que o Enem quis dar uma diferenciada e não colocou como obrigatório. Então, no Enem, você não precisa utilizar título, tá bom? Eu até recomendo que você não coloque. Mas, se você for fazer outro vestibular, aí sim é obrigatório você utilizar título, tá bom? Essas são as principais características do texto dissertativo argumentativo. Agora, o que o Enem quer com isso? Por que ele escolhe essa tipologia dissertativa argumentativa? É justamente para poder entender como que o aluno que acabou o ensino médio, porque esse é o público-alvo, né? São estudantes do ensino médio, pessoas que terminaram. Então, esse que é o público-alvo de autor, entender como que a cabeça desse jovem funciona. Então, por isso que é uma tipologia dissertativo argumentativo. E também é para saber se você está apto a entrar no ensino superior. Então, o objetivo é justamente avaliar a aptidão do candidato através do texto dissertativo argumentativo. É avaliar tudo que você aprendeu nessa sua carreira escolar. Então, o público-alvo são estudantes do ensino médio que estão ali no terceiro ano ou que terminaram. É claro que outras pessoas também fazem o Enem, mas o público-alvo, eles elaboram a prova pensando em estudantes do ensino médio. E os avaliadores são um professor formado em letras. Então, o seu corretor é um especialista, foi uma pessoa que passou pela faculdade e é um profissional em letras. Então, esse é o perfil que o Enem leva em consideração na hora de elaborar uma prova. É tanto o corretor, que é uma pessoa formada, e o público-alvo, que são estudantes do ensino médio, tá bom? E o objetivo, é claro, é ver se você está apto ou não a entrar no ensino superior, e por isso que eles avaliam, de acordo com uma grade de correção, a sua nota da redação do Enem. Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido bem direitinho o que é um texto dissertativo argumentativo. As características estão aqui, ó, bem presentes nesse texto, que todo texto dissertativo argumentativo precisa ter essas características no Enem, exceto o título, tá bom? Beijos, até a próxima aula!